coisa certa, pra você realizar seus sonhos na velocidade da luz muito rápido, você tem que ser meio doida, tá? Então, é ser meio doida, não é ser totalmente doida, meio, metade. Então, metade do tempo você é doida e a outra metade do tempo você é a pessoa mais lúcida da face da Terra. E aí, garotas, como é que vocês estão? Eu espero que bem, eu espero que estejam todas no timing perfeito da própria vida, realizando os próprios sonhos, fazendo tudo o que a gente tá, né, construindo aqui. Porque se você me acompanha e não tá evoluindo, de certo modo, então, por favor, volte e veja todos os vídeos de novo, tá? Porque aqui a gente realmente, tipo assim, é obrigatório, tá? Você evoluir, você realizar seus sonhos. Se isso não tá acontecendo com você, tá errado, tá? Cada vídeo aqui que tem esse tom de conversa, de amiga e tal, é pra trazer sabe, esse gatilho, assim, pra vocês, entendeu? Vão, acorda, esse chocalhão, é isso. Então, eu espero que esteja todo mundo bem. Se não estiver bem, tá errado, tá? Se não estiver bem, se não estiver sendo a sua maior inspiração, se você não estiver no seu ápice criativo, se você não estiver no seu melhor estado psicológico, meu amor, não vai dar certo, entendeu? Um exemplo simples. Você tá doente e você quer correr uma maratona. Você vai conseguir? Você não vai conseguir. Você não vai. Você vai ficar mais doente de repente, né? Isso aí talvez você consiga. Agora, ganhar, vencer, ter sucesso naquilo que você quer, você não vai conseguir, porque o seu corpo, né, a sua mente, o seu estado, toda a sua, né, o seu eu está em estado de recuperação, de descanso. Então a gente não pode exigir do nosso corpo, do nosso psicológico, né, que ele entregue algo que ele não está apto a estar fazendo. E aí como é que a gente muda isso? A gente se compromete com a gente, né? Se coloca em primeiro lugar, se coloca porque não é egoísmo, tá? Não é, ai meu Deus, eu tô sendo não cristão, ou eu tô sendo egoísta, ou eu tô sendo diabólico quando eu me coloco em primeiro lugar. Muito pelo contrário, você tá sendo muito mais inteligente e muito mais sábio do que a grande maioria das pessoas, né? Que colocam o trabalho, os filhos, o namorado em primeiro lugar, e aí quando vê a pessoa tá caquética, sabe? Sem nada a acrescentar na mesa, e aí o problema é todas as outras pessoas e não ela mesma, né? Então vamos colocar os pingos nos is. A única responsável pela realização dos seus sonhos é você mesma. Receba, tá? E, cara, como realizar seus sonhos mais rápido? Tá, eu sei, tipo assim, tô bem, eu tô ok, tá tudo certo, não estou tendo pensamentos negativos, me coloquei na prioridade, não tenho mentalidade de fã que fica comentando as fotos de todo mundo linda e pra mim não sobra nada. Isso não tá mais acontecendo comigo, mas eu quero realizar meus sonhos mais rápido. O que eu faço? Amigas, eu vou contar uma história pra vocês hoje, muito interessante. Eu já contei pra vocês, né, dos últimos acontecimentos da minha vida. Eu posto muito nos posts ali do YouTube, né, tipo, pra quem, não sei o que, não sei do que a Laura tá falando. Ali nos meus posts do YouTube, eu tô sempre escrevendo coisinhas legais, dando atualizações sobre a minha vida. Então, eu recomendo que vocês me acompanhem por lá também, tá bom? Eu adoro escrever, eu escrevo coisas super bonitas pra vocês, tá? Pra vocês mesmo, não é tipo uma coisa que eu pego de um lugar e coloco aqui. Eu escrevo mesmo ali dentro da área do posts do YouTube pra vocês, só pra vocês, tá bom? Então, é dedicado mesmo, é com muito carinho. Então, vamos lá.
O meu sonho era abrir um café, desde criança. Gente, desde criança, desde que eu era criança eu falava, quando eu crescer eu vou ser empresária, eu vou abrir um café. Aí quando eu era criança eu falava que ia ser um café, que ia ser uma livraria, que ia ser um estúdio de tatuagem, que ia ser não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Eu curtia a lombra, mas o cerne sempre foi ter um negócio, um ambiente, um comfy place, um ambiente confortável. E fazer disso a minha renda, né? Fazer disso meu trabalho. Eu sempre quis ser empresária, eu sempre quis ter o meu próprio negócio, nunca quis trabalhar para ninguém. Isso sempre esteve para mim tão cristalino quanto água, sabe? Uma coisa, tempo vai, tempo vem, né? Esqueci como é que é a expressão, mas isso não muda na minha vida. É impressionante. Tipo assim, eu tento mudar. Eu até tento, tipo, não quero mais isso, mas volta, sabe? Isso eu sempre, sempre, sempre quis. Eu sempre quis ter o meu próprio negócio. E, gente, eu passei por várias coisas na minha vida, né? Eu mudei de cidade, eu saí da casa dos meus pais, eu engravidei, hoje meu filho Antônio tá com 3 anos, e eu continuo morando, né? Moramos eu, o Guilherme e o Antônio em uma cidade interiorana, né? Uma cidade turística que a gente decidiu vir pra cá, principalmente por conta da oportunidade de empreendedorismo. E o Guilherme também é empreendedor. Minha família toda, gente. Todo mundo da minha família é empreendedor, artista, designer, todo mundo. Assim, minha família é a maior incentivadora mesmo de que a pessoa faça as coisas com as próprias mãos e tal. Eu não sei se isso é um benefício ou um malefício, mas é o que é. E aí eu sempre fui muito incentivada, né? Tudo. Principalmente pelo Guilherme, pela minha avó e tal. Mas, gente, não é como se eu conseguisse, né, tipo, hoje abrir minha conta bancária e alugar um espaço, comprar insumo, sabe, fazer tudo, tipo assim, a abertura de uma empresa é uma coisa que é realmente, não é só burocrática, a questão da logística, né, essa questão de trabalho, de mão de obra, é tudo complexo, né, não é que é difícil, é complexo. E eu estudo, né? Eu faço faculdade de moda atualmente. Eu tenho outras frentes de outros projetos também. Então, esse negócio do café, ele reverbera, mas eu não via caminho pra isso. Desde sempre, eu não via caminho. Eu falava, gente, como é que eu vou arrumar 100 mil reais pra abrir um café? Tipo assim, porque tudo que você vê, assim, né, falando sobre abertura de empresa, qualquer coisinha, qualquer aluguel é 8 mil reais, qualquer aluguel num ponto bom é 10 mil reais, né, por mês. E além de toda a estrutura do negócio, enfim, era uma coisa que eu realmente não via caminho. Eu não via caminho pra isso. Eu falava, gente, como é que eu vou fazer isso? Olha só como é que é. Quando você fica focando muito no como, né? Como eu vou fazer isso? De que forma? Meu Deus, eu não consigo. É difícil pra mim. Realmente nada acontece. Se você pensa desse jeito, né? É difícil pra mim. Como eu vou fazer isso? Tipo assim, criando barreiras pra coisas que deveriam ser muito fluidas na sua vida. É aí que você trava o seu processo, né? O seu processo criativo de qualquer que seja o seu objetivo. Então, eu não via caminho pra isso realmente. Mas o que aconteceu? Aconteceu uma coisa muito interessante. Muito interessante, muito interessante. Eu sempre pensei, pô, talvez se me aparecesse um investidor, né, uma pessoa que confia na minha visão, confia na minha inteligência, né, e tudo. Eu até cheguei a fazer inscrição em algumas iniciativas de startup, eu fiz algumas. Eu fui atrás disso de certo modo, sabe? Mas a bênção mesmo, né, a manifestação, como vocês gostam de falar, eu gosto de chamar de bênção. Mas a bênção, ela veio de um lugar que eu realmente não estava esperando e foi de uma maneira, gente, foi tão fácil
eu não consigo até hoje, eu fico me beliscando, falando, gente, não é possível que foi tão fácil assim. Eu passei anos da minha vida quebrando cabeça, pensando como é que eu vou fazer isso, e aí simplesmente acontece. Uau, como Deus é! O que eu fiz pra isso acontecer? Ai, Laura, qual foi seu método, né? Qual foi sua técnica? O que que você usou? Gente, eu usei o que eu uso hoje em dia. Vocês sabem que eu já fui bruxa, eu já fui magista do caos, já fui da Goethe, eu já pratiquei demonolatria, já fiz tudo que vocês imaginarem. Hoje a minha técnica é Deus, 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 eu falo pra Deus. E a maneira como eu me aproximo de Deus é através do jejum. Então já fazem 2 anos que eu faço jejum intencional de alguma coisa, de algum hábito da minha vida, intencionando algo que eu quero com aquele jejum, seja relacionado a trabalho, seja relacionado a relacionamento, enfim. Eu já fiz esse processo de jejum algumas vezes, já fiz o jejum, nunca fiz jejum de Páscoa, né? Mas eu já fiz o jejum de Daniel, já fiz o jejum de São Miguel. Sim, eu sou cristã católica atualmente. E todas as experiências que eu tive com jejum, eu ganhei coisas muito melhores do que eu pedi. Ao contrário dessas técnicazinhas, assim, né? Que a gente ganha até uma coisinha, mas que logo vai, não é nada seguro, sabe? Enfim, e nessa ocasião eu fiz o jejum de São Miguel, eu fiz 41 dias sem redes sociais e eu intencionei nesse jejum que eu queria abrir o meu negócio. O meu negócio no meu nome, o CNPJ no meu nome. Porque assim, aqui em casa, o Guilherme tem o negócio dele, né? A gente tem algumas coisas que a gente faz juntos, assim. E ele também, ele é sócio de uma empresa, de outra empresa, né? Tem a sociedade com outra empresa. Mas eu queria o meu negócio, no meu nome. E aí, eis que aconteceu o seguinte, o Antônio entrou na creche, né? Nesse meio tempo todo, assim, desses 40 dias sem redes sociais, o Antônio entrou na creche. Eu estava trabalhando numa galeria de arte, né? Eu já gravei vídeo lá dentro, vocês provavelmente já viram. Essa galeria é uma galeria de fotografias e, bom, lá é um ambiente lindo, 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 maravilhoso. Eu trabalho lá sozinha, estou à frente sabe, do negócio. O dono da galeria, o fotógrafo, ele é um empresário grandão, muito bem sucedido, assim. Ele trabalha com campanha publicitária pra Jeep, pra Dodge Ram. Já vi ele fazendo vídeo pra Porsche também, enfim, grandão. Ele é atleta, então ele tira umas fotos assim do alto, umas fotos da natureza muito, 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 muito lindas. E assim, é um ambiente muito bonito, muito agradável. Mas eu estudava de segunda a sexta e final de semana eu ia trabalhar. E o Antônio começou a estudar e eu comecei a sentir muita falta dele. Ah, meu gatinho. Quem é o príncipe ou a princesa? Ó, o príncipe e a boneca são meus gatinhos. Eles são gêmeos. E aí, eu comecei a sentir falta do Antônio, e então eu fui pedir demissão. Eu falei pro meu chefe, né? O nome dele é Matheus Leal. Eu falei, Leal, eu vou sair porque meu filho tá na creche e ele nem esperou eu terminar de falar. Ele falou, você quer ficar com ele, né? Super compreensivo e tudo. Eu, sim, é isso. E, gente, aparentemente ele ficou triste, né, que eu ia sair. O Leal, a gente já teve, né, a oportunidade de ter trocas, assim. No meu primeiro dia de trabalho, foi muito interessante, que eu fui indicada por uma amiga da minha mãe, que estava trabalhando com ele, né, a Milena. E aí, eles estavam querendo abrir ali na galeria, ali tem um corredor, né, na lateral. Eles queriam abrir como se fosse uma galeria mesmo, tipo, pra show, para as pessoas exporem tudo. E eles estavam tendo uma reunião de negócios, e aí no meu primeiro dia eu não entendi que eles estavam tendo uma reunião de negócios.
Eu fui lá, tipo assim, encherida e fiquei lá, no meio deles. Era o Matheus, a Milena e uma amiga da Milena, que é produtora de evento. Estavam lá conversando, trocando ideia, falando sobre negócios, fazendo de fato uma reunião. E eu cheguei lá, tipo, tá, mas vocês vão fazer curadoria? Tá, mas vocês já pensaram nisso? Tá, e aí? Entendeu? Tipo, toda pimposa. E eles olhando assim pra mim, tipo, o Leal tava achando ótimo, assim. Eu percebi que ele tava querendo me colocar pra dentro. Mas as meninas estavam, tipo, gata, você não tá entendendo que é uma reunião? E depois que eu fui entender, tipo, opa, eu tô aqui, é uma reunião e tal. E eu vim aqui. Aí eu saí. E aí depois eu voltei, eles já estavam, tipo, mais assim comigo, sabe? Mas, enfim, eu tô contando isso pra vocês verem. O que uma pessoa que recebe oportunidades faz? Ela não espera a oportunidade acontecer, ela cria a oportunidade dela. Ela cria meios, ela cria o caminho. Não espere que os caminhos vão se abrir pra você magicamente, como em Moisés, entendeu? Como em Disney. Isso não vai acontecer. Na sua cabeça pode acontecer e na realidade você cria uma maneira mais fácil de abrir os seus caminhos. Mas quem tem que abrir seus caminhos é você mesma, tá? E aí, o que eu fiz? Eu conversando com o Leal, né, depois, né, a gente é amigo e tudo. Ele me pediu pra refazer um desenho ali de uma placa, ele falou que eu tinha cara de artista doida, eu adorei esse elogio, né? Que pra mim foi um elogio, parecer uma artista doida. E aí, ele falando assim em relação a que ele queria abrir um café, né? Que ele queria, não, que ele queria colocar uma cafeteira lá dentro da galeria. Ele já sabia que eu já tinha trabalhado, eu tenho formação de barista, eu sei fazer cafés, eu sei preparar cafés, drink com café. Eu já tinha comentado sobre isso com ele. E surgiu a vontade de falar, Leal, você sabe que eu sei fazer doce? Eu sei fazer doce, eu sei fazer cookie, eu sei fazer bolo. Gente, o olho desse homem, ele brilhou. Assim, tipo assim, brilhou. Ele falou, você gosta de fazer isso? Você gosta mesmo? Ele perguntou, tipo assim, umas 3 vezes, você gosta de fazer isso? E eu falei, sim, eu gosto. Eu faço, enfim, eu sei fazer. E eu vim pra Alto Paraíso, né, que é o lugar onde eu moro, com a vontade, né, com o ímpeto, assim, de abrir um negócio na área da cafeteria. E ele olhou pra mim e falou assim, deixa eu somar na sua vida com isso? Vamos ser sócios. Você me manda tudo que precisa comprar e você toca aqui, mas você tem que acreditar. Gente, eu olhei pra esse homem e falei, você tem noção de você tá realizando meu sonho? Você tem noção? Você não tem noção. Você não tem noção. Você toda arrepiada. Você não tem noção de você tá realizando meu sonho. Eu senti assim, sabe? Eu fiquei até um pouco atrapalhada, assim. Eu comecei a ficar meio, sabe, ansiosa pra falar. Eu fiquei ansiosa, não conseguia mais conversar com ele depois disso. Mas tá indo o projeto, já compramos geladeira, já compramos forno, já estamos comprando os utensílios, o café vai abrir, vai ser lindo, vai ter conceito de coffee shop, vai ser aesthetic, vai ser, gente, vai ser tão lindo. E eu tô tão feliz e tão realizada com tudo isso que tá acontecendo que eu só consigo pensar em como Deus é perfeito, em como Deus é incrível. Tipo assim, gente, já fui ateia, eu já olhei pra Deus e já ri na cara dele, mas hoje em dia eu vejo essas coisas acontecendo na minha vida e foi muito rápido. Foi muito rápido. Eu olho pro céu hoje e falo, cara, Pai, nem nos meus melhores sonhos, nem nos meus melhores sonhos, eu imaginei abrir meu negócio com a estrutura que o Senhor tá me dando, dentro de uma galeria de arte, no olho do furacão de uma cidade turística. Cara, é muito melhor do que eu sonhei, é muito melhor do que eu imaginei. E tudo isso porque eu entreguei pra Deus. Eu falei, Deus, eu quero isso, eu vou fazer isso, eu vou jejuar isso aqui, mas é pra isso, é isso, essa é a maneira de falar com Deus, de fazer pedidos pra Deus que mais funciona desde sempre.
você sacrifica algo por outra coisa. E tudo, independente de técnica de manifestação ou do daimon que você tá, sabe, do espírito, independente do que você tá fazendo, você sempre tem que sacrificar algo por um bem maior. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Toda escolha é uma renúncia, então renuncie antes, faça um compromisso com as suas renúncias e veja as coisas acontecendo com a sua vida, na sua vida, como mágica, gente. Eu já fiz isso várias vezes. Qual a técnica que você mais usa, Aura? Jejum, renúncia, sacrifício. Faça isso. Quando você afirma, quando você pega pra fazer uma técnica de manifestação, pra você realizar essas coisas, você não deixa de mexer no celular pra ir afirmar? Você não deixa de mexer no celular pra ir escutar um áudio? Você não deixa de estar com a sua família pra estar dentro do quarto trancada, manifestando, imaginando? Toda escolha é uma renúncia, você tem sempre tá, se você vai pra um caminho, você deixa de ir pro outro. Então, escolha o caminho que você vai e renuncie àquele caminho, o outro caminho, com a noção de que tem algo melhor te esperando. E tem, gente, acredita em mim. Acredita, você não nasceu pra viver uma vida medíocre, você não viveu pra ver as pessoas conquistando as coisas e você parada, você não nasceu pra isso. A sua vida vai ser incrível, mas você precisa ter noção do que você quer e pedir com clareza, clareza cristalina como água. Eu quero isso. Peça, apenas peça, peça. É aquela coisa, crie como uma criança, seja ali no processo da criação, das coisas que você quer, da sua imaginação, como uma criança. Escolha coisas como uma criança, com a empolgação de uma criança. Imagine sua vida com a empolgação de uma criança, com o imaginário de uma criança, com o brilho no olhar de uma criança, com a intenção e com a noção de que nada é impossível de uma criança. Mas planeje e faça como um cientista, com a maneira como o cientista é cético, com o método do cientista, com a disciplina do cientista. Vocês estão entendendo? Estude como uma bruxa. Seja faminta por conhecimento. Seja, sabe, faminta pelo oculto, pelo que não pode ser visto a olho nu. Olhe para as pessoas com atenção, leia as pessoas com atenção. Mas haja como um verdadeiro cristão, haja como Cristo. Seja boa no seu coração. Não seja uma bruxa no seu coração, seja uma bruxa no seu cérebro, na sua inteligência, a maneira de estudar. No seu coração, seja como Cristo. E é o mesmo princípio, gente. Escreva quando você for criar. O método, eu já vi muito isso, é muito legal. O método de escrever trabalhos científicos. Ou métodos de escrever, né? Tipo assim, métodos de criar. Crie bebendo vinho. Edite bebendo café. É o mesmo princípio de tudo isso que eu tô fazendo aqui pra vocês, de tudo isso que eu tô falando pra vocês. O processo de criação, ele precisa ser lúdico, ele precisa ser simples, ele precisa ser bom, ele precisa ser gostoso, prazeroso. Agora, o processo de edição, né, o processo de realmente, né, colocar a mão na massa ali e fazer, ele precisa ser muito criterioso, ele precisa ser científico. Crie de forma infantil, não imagine de forma infantil e crie com método científico. Não tem erro.